Olá, bom dia. Esta é a Fonte TV e este é o programa Raízes Jornalismo Cultural. O tema do programa de hoje é literatura, é jornalismo, América Latina. Nossa convidada, jornalista e escritora, ex-presidente do Equador, Rosalía Arteaga. O programa Raízes Jornalismo Cultural está no ar. Estamos iniciando mais um programa da série Raízes Jornalismo Cultural. A nossa entrevistada hoje, a escritora, jornalista Rosalía Arteaga. Bom dia, Rosalía. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui em Raízes. Bom dia, Edival Lourenço. Bom dia, Doracino, bom dia, Rosalía, e bom dia para você de casa. Rosalía Arteaga, ex-presidente do Equador, está no Brasil, proferindo várias palestras, fez palestra essa semana na Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Mas Rosalía é jornalista e é escritora. Nós vamos começar essa conversa com ela falando sobre isso. Rosalía, quando começou a sua atividade, o que surgiu primeiro? O direito, né? Você também é advogada, sim. Ou a escritora? Olha, a pergunta é um pouco difícil, porque eu lembro que eu queria ser escritora sempre. Desde que eu tenho a memória, eu queria ser escritora, eu queria escrever. Nunca pensei na política nem na advocacia. Então, a literatura foi primeiro. É a primeira paixão e eu acho que é a mais constante, aquela que se mantém durante o tempo. Depois, quando eu tinha que decidir qual era a carreira que eu deveria fazer, eu acho que a influência de meu pai, que é médico, foi decisiva. Porque ele falou, olha, você pode estudar literatura, mas você vai ser sempre empregada, ele falou, porque você, lá, e eu acho que em muitos lugares, quando você estuda literatura, você depois é professor, não? E claro, você faz alguma outra coisa, mas principalmente vai pela carreira do magistério. E para a época, na época quando eu tinha que decidir que carreira vou estudar, eu já era professora, porque eu comecei muito cedo, com 17 anos, eu fui contratada pelo minha própria escola para fazer aulas. Então, ele falou, olha, se você já está fazendo aula, se você já está escrevendo, por que não começa uma outra carreira como direito? Eu falei, olha, por que não o direito? Então, comecei direito, terminei a carreira e depois eu já estava muito envolvida com o jornalismo, então decidi também estudar jornalismo. E se apresentou uma oportunidade que foi a primeira ligação com o Brasil, que foi um edital que a OEA convocou, e eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na Bahia, antropologia, né? A bolsa dizia educação básica, resgate de valores culturais na América Latina, que realmente era antropologia. Então, ali estão os começos. E a política, olha, a política eu acho que se cruzou no meu caminho, não? Às vezes eu falo que a vida das pessoas é como um quebra-cabeças. Você às vezes coloca os pedacinhos ali, vai colocando, e outras vezes parece que os pedacinhos se colocam sozinhos. Alguém vai colocando por você. E a política foi para mim isso. Na época que você foi presidente, você era vice-presidente do Equador, mas antes você tinha sido ministra da Educação e da Cultura do Equador. É verdade, eu comecei como vereadora, eu fui vereadora da minha cidade, eu sou de uma cidadezinha mais pequena, lá nos Andes, é uma cidade que se chama Cuenca, cidade muito cultural, temos muitos poetas, nós decimos lá que todo mundo é poeta, temos nós lá uma Bienal de pintura muito boa, não tão grande como aquela Bienal de São Paulo, mas é uma das importantes da América Latina. Temos muitos museus, muitas universidades. Então, eu comecei como vereadora ali, eu me inquietava, tinha uma inquietação muito grande pelo patrimônio cultural, para a defesa do patrimônio, porque é uma cidade histórica. E depois disso, olha, bom, eu fui casada com um prefeito também, você está tirando das minhas coisas, não? Eu fui casada com um prefeito. E depois eu fazia alguma coisa de política, mas a minha ideia não era ser candidata, nem participar muito na política. O meu era cultural, a literatura, o jornalismo.
Mas quando o presidente Sixto Durán Ballén ganhou as eleições no ano 92, ele pediu para eu ser vice-ministra da Cultura. Olha, eu pensei, a cultura é o meu, eu vou aceitar. E depois veio o Ministério da Educação, Cultura, Esportes, e depois já a campanha eleitoral para a vice-presidência, e depois aqueles sucessos que aconteceram no ano 97. Então, olha, a vida foi me conduzindo pela política também. Doutora Rosalia, a senhora foi ministra da Educação, Cultura e Desportos lá do Equador. Lá, a gente percebe aqui no Brasil que não há uma valorização social da leitura. Aqui, ler não é uma coisa que as pessoas veem como uma coisa assim, importante. Existe esse comportamento no Equador ou lá a leitura é valorizada? Olha, eu acho que no mundo inteiro, infelizmente, a leitura não é uma prioridade. E cada vez mais com aquelas novas tecnologias do internet, a própria TV, vai como afastando as crianças dos hábitos leitores. Agora, eu acho que a leitura não pode passar de moda jamais. O prazer de você ter nas suas mãos um livro é impossível de pensar que é igualzinho quando você está lendo no computador, não? Então, mas se você lê no computador, está fazendo também leitura. Eu acho que as políticas de leitura e, sobretudo, a prática dos professores, às vezes afastam as crianças da leitura. Eu lembro, e talvez aqui aconteceu o mesmo, quando uma criança tinha um mau comportamento, o professor castigava a criança dizendo, vai para ler, vai para a biblioteca, porque era como uma coisa ruim, não? E, às vezes, também os professores, quando iniciam, os professores de literatura, quando iniciam o ensino, eles recomendam livros que às vezes são muito aburridos. Os clássicos não são para crianças. Então, se você fala que vai obrigar as crianças a ler, não sei, Os Lusíadas, o Quijote, ou coisas assim que são muito boas, é muito boa literatura, mas para crianças de 12, 14 anos, isso não é bom. Então, temos que recomendar, porque aquelas... eu lembro, na minha época, e talvez com vocês acontecia igual, quando nós líamos os livros de Júlio Verne, aquele francês que estava imaginando coisas, era ótimo. Naquela época a televisão não competia, mas agora, se você compara, lê Júlio Verne, 30 folhas para descrever o fundo do mar, e você dá uma passada lá na TV ou no computador e você está olhando como é o fundo do mar, os jovens vão para isso. Então, você tem que recomendar autores mais ágeis, que estão falando de coisas que eles têm interesse, porque você vê aquilo, por exemplo, daqueles livros tão grandes, eu estou esquecendo o nome, mas daquela autora britânica que fez tantos livros que são bem grandões e que os jovens estão adorando aqueles livros. J.K. Rowling. Sim, é verdade. Então, a escritora Rowling, eu lembro. Então, olha, se nós estamos vendo que jovens de 12, 14 anos estão empolgadíssimos com aquela leitura, é que é a leitura que eles querem. E depois, se eles começam com isso, depois eles vão ler todos os clássicos e as coisas maravilhosas que temos na língua portuguesa, na língua espanhola, na língua inglesa, muitas coisas que eles podem fazer. Então, no Equador, como no Brasil, o que está difícil é a inicialização, colocar o leitor, fazer ele dar o primeiro passo. Esse que realmente é difícil, é o que a gente percebe, né, André? Exatamente. E nós vamos aí para um rápido intervalo, doutora Rosalia, Edival, e o programa Raízes Jornalismo Cultural volta já.